Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jefferson Marques e você está no Bíblia em Podcast. Esse é o episódio 05, o quinto episódio do canal que nós preparamos com muito carinho para você que nos acompanha e que assiste os conteúdos do canal Bíblia em Podcast. Preparado especialmente para que você curta, comente, compartilhe. E principalmente para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever para receber aí o aviso de novos conteúdos que estão sendo lançados semanalmente, né? Estão sendo lançados no canal Bíblia em Podcast aqui no YouTube. Se inscreva, não deixe de se inscrever. Estamos aqui com a nossa principal parceria, que é a produtora Zug, do meu amigo Fernando, que está aí nas operações técnicas, o cara que faz a coisa acontecer aqui. E também o motivo da minha satisfação, alegria hoje é do nosso convidado, né? O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Meu amigo em particular, pastor Argemiro da Silva. Seja muito bem-vindo, pastor. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado, irmão Jefferson, obrigado a todos que vão participar dessa entrevista aqui, que eu aceitei também com muito carinho. Amém. E temos coisa boa. Você escute na íntegra, porque vamos passar um pouco as nossas experiências com todo o povo de Deus. Amém. Mais uma vez eu agradeço o senhor aceitar e atender o nosso convite de estar aqui honrando o nosso estúdio de podcast aqui, está nos honrando aí com a sua presença. Seja muito bem-vindo. Uma honra, Jeff, é minha de estar contigo aqui. Amém. O pastor Argemiro da Silva, né? 69 anos de idade, cristão, natural aqui dessa terra, ijuiense por nascimento, casado com a irmã Joraci, pai também do pastor Leandro da Silva, né? Do Osias da Silva, Lidiane da Silva e do Nemoel, seu amigo Nemoel. Avô de 7 netos. Isto. Nesta jornada aí, Deus lhe presenteou com 7 lindos e abençoados netos. E para vir o 8º. Tá em caminho o 8º. O 8º. Que beleza, já anunciando aí de antemão aí. Isso. O 8º neto do pastor Argemiro, que está hoje como presidente, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana. Muito bem. Presidindo a Igreja de Uruguaiana há quanto tempo já, pastor? Agora, no mês de fevereiro, dia 16 do mês de fevereiro, nós vamos completar 9 anos. 9 anos. Isso. Quase uma década. Como o tempo passa, né? Correto. Passa muito rápido. Pois bem, pastor, além da alegria de o senhor estar aqui conosco, nós queremos saber aí da sua vida, né? O senhor tem toda a liberdade aí para nos contar tudo aquilo que o senhor desejar nos contar, para aqueles que para aqueles que não lhe conhecem ainda, né? Ou não conhecem, as pessoas nos conhecem como pastor, né? Líder da igreja e tal, conhecem nosso ministério, né? Mas às vezes fica uma parte da trajetória da gente, né? Que é os mais íntimos que conhecem, né? Sim. Que é o início de tudo, né? E é sobre isso também que a gente gostaria muito de saber. O senhor já nos falou que é natural de Ijuí, né? Sim. Até onde eu sei, do bairro Tomé de Souza. Tomé de Souza. Que é um berço de obreiros e pastores, né? Que hoje estão espalhados por esse estado do Rio Grande do Sul aí, né? É verdade. Queridos irmãos e amigos, simpatizantes desse canal, eu me converti no ano de 1965. 65. Eu era um menino de 11 anos de idade e, após isso, fui o primeiro da família grande. Nós somos entre 13 da família do meu pai. 13 irmãos. 13 irmãos. E me converti
E dali a gente passou a adolescência, passou a juventude e fomos até 2023, estamos aí firmados na palavra. Amém. Então, irmão Jefferson, e dentro desta caminhada, eu com 69 anos, conforme tu já relatou, 35 anos de ministério integrado na obra, fora o que eu trabalhei antes de ser integrado. Então, eu comecei muito cedo na obra do Senhor. E, é claro, nós queremos tentar colocar para todos a forma como Deus nos chamou. Não sei se tu tens alguma pergunta ou que eu possa responder, né? Sim, temos sim. O senhor tem 35 anos de pastorado, de ordenação pastoral. Na realidade, eu trabalhei 10 anos e meio na cidade de Augusto Pestana como evangelista, mas destacado como pastor, porque eu era com toda a liberdade, tanto espiritual como financeiro, como a igreja de um pastor, presidente de uma igreja. O pastor João, na época, fez esse desafio de viver do que entra. Eu sempre conto, nas minhas experiências, que eu já tinha meus 4 filhos e, na real, nós vivemos esses 10 anos e meio pela fé, né? Porque ele disse que não me daria nada para viver. Eu tinha que viver de lá. Do couro tira a correia, como diz o ditado. Correto. E graças a Deus, esses 10 anos e meio que a gente viveu ali, foi a minha base do meu ministério. Jamais vou esquecer. Construímos, ganhamos almas para Jesus. E foi momentos onde também, dali, Deus levantou o pastor, o Valdir Moraes, meu primo, né? Pastor Valdir. Que Deus chamou também e hoje é pastor em Barão do Cotigipe. Isso. Não é? Pois é. Então, o senhor, quando teve todo mundo lhe chamava de pastor lá, porque o senhor era o pastor local, né? Com certeza. O trabalho, enfim, a vocação, chamado e tal. E todo mundo lhe chamava de pastor, a gente também cresceu e acostumou chamando, mas o senhor, então, lá era evangelista. Estava como evangelista ainda na cidade de Augusto Pestana. E eu sempre conto, irmão Jefferson, que a cidade de Augusto Pestana era, na época, era o povo mais... era italianos e alemães. E um povo muito duro para o evangelho. Sofremos muito para poder ganhar alguém para Jesus. Eu não sei se foi permissão de Deus, um meio que Deus usou para que aquele trabalho crescesse. Não tenho a precisão da quantidade de pessoas. Eu só sei dizer que eu já vivia bem ali, com as entradas e o povo afluindo. O que Deus permitiu? Pessoas enfermas, como, por exemplo, cancerosos, várias pessoas cancerosas, que nós oramos e Jesus curou. Porque, Jefferson, o seguinte, eu, no começo da minha caminhada, eu lembro que eu fui consagrado a diácono, ou separado, porque diácono não se consagra, se separa, no ano de 1979. Em 1980, eu fui a presbítero, não é? E o meu ministério não era púlpito. Eu nunca ocupava púlpito. O meu maior ministério era orar pelos enfermos de casa em casa. E Deus fazia muitos milagres. Eu era chamado para orar pelas pessoas desenganadas pela medicina, no hospital, nas casas. E nós orávamos muito. O meu ministério foi marcado por oração. Eu, até hoje, dificilmente à noite que Deus me desperta às 4 horas da manhã para me orar. Então, o meu ministério foi de oração. Então, é um diferencial na minha vida. E hoje, por misericórdia, Deus, então, me chamou para a obra e aí eu me obriguei a ser pregador
né? Sim. Eu não sou pregador. Antigamente eu até pregava aquelas mensagens arrebatadoras, aquelas mensagens avivalistas. Evangelística. Né? E Jesus batizava com o Espírito Santo e curava os enfermos, almas se convertiam. Mas hoje a gente está mais dedicado como pastor ao ensino. Né? E eu estou investindo nas pessoas. E isso Deus me deu aprendendo com o nosso saudoso João Ferreira Filho, que para mim ele é um referencial, já partiu, mas o que ele deixou para nós um legado. Com certeza. Este homem, tanto ele como a sua esposa, foi uma pessoa, um casal que nos deu o norte da nossa vida. Então, louvo a Deus pela vida desse casal que aprendi por muitos anos. Desde o ano, eu passei para a Assembleia de Deus, porque não era Assembleia, Sim. no ano de 1974. Antes eu era da Batista Salem. Uhum. Casei na Batista Salem. E depois passei para a Assembleia de Deus, aonde estou até hoje. Em 74. Em 74. Pois é, o pastor, não tem como não falar, né, do pastor todo que é obreiro oriundo da cidade de Ijuí, né? E não tem como não falar do pastor João Ferreira, né? Correto. Foi um grande formador de obreiros e um grande líder, né? Sim. Pois é, pastor. Então, como o senhor falou, o senhor da cidade de Ijuí, natural de Ijuí e da região aqui, nascido no bairro Tomé de Souza. Isso. Sua infância e adolescência. E já após a sua conversão, o senhor já começou a se envolver com o ministério da igreja? Com o Ministério da Palavra. Ministério da Palavra. Nós fizemos muita, naquela época, de 1965, nós fazíamos muito a escola bíblica para as crianças. E eu fui um aluno da escola bíblica debaixo de árvores. Sim. Era assim que funcionava, não era culto, Sim. Era escola. E levavam as revistinhas, contavam as histórias bíblicas, não é? E cantávamos os corinhos da igreja. Sim. Assim que era o evangelismo naquela época. Debaixo dos pés de árvores. Eu me lembro, apesar de não ser dessa época, mas eu tenho uns flashes da minha adolescência e infância, ainda com os resquícios dessas épocas aí. Sim. Que aqui no bairro tinha lá, agora já é povoado, ali tem bastante casas e tal, moradia, mas tinha um pé de cinamomo lá embaixo. Sim. E uma unha de gato, essa arbusto de unhal de gato, que os moradores local prepararam ali, ela fazia uma sombra e saía cultos ali semanal, porque não tinha Isso tempo. no bairro? Aqui no bairro Getúlio Vargas, aqui embaixo. Eu conheci, irmão Jefferson, o bairro Getúlio Vargas, nós pregávamos ali na casa da irmã finada Arlinda. Foi os primeiros cultos que eu comecei a dar o meu testemunho. E ela me dizia o seguinte: tu quer ser sábio, quer ser um homem abençoado, leia Provérbios. Era essa a mensagem que ela deixava para nós. E o bairro Getúlio Vargas, ele tinha muita erva. Isso. Não é? Era antigamente uma plantação de erval, né? Hoje de tem erval. o bairro Erval, correto, que é vizinho por isso, né? É. Não tinha o templo da Igreja Assembleia de Ainda Deus, não. né? Os cultos aconteciam ali. Eu lembro no Alvorada também tinha debaixo de um pé de árvore, não tinha Sim. o templo lá, acontecia os cultos lá. Eu lembro desse início. O senhor foi do início. Começamos ali. Que maravilha. Pois é. Então o senhor inicia muito cedo, como o senhor falou, na vida ministerial. Sim. E nesse ministério de oração. Correto. Oração e tal. Eu me lembro também dos cultos, claro que isso eu acredito que já um pouco mais, quando o senhor já estava envolvido diretamente na obra, dos cultos evangelísticos, né? Esses dias eu estava conversando com um colega meu de trabalho, que naquela época as campanhas que chamavam, né? Sim. Que acontecia nas congregações dos bairros, e era pessoas locais que pregavam. Era. Né? Não Os se evangelistas, convidava, irmão Jeff, ninguém de fora. O senhor,
o pastor Geraldino, Correto. né? Irmão Luiz Azevedo, Luiz Azevedo, José Azevedo, o Jorge Azevedo, e aí o pastor Vilmar, mais tarde, que hoje é pastor aqui em Juí. E Deus operava, né? Muito. No meio daquela gente simples, sedenta Verdade. pela palavra. Deus operava milagres. Lembro-me de uma, só para pontuar aí, do bairro Elizabeth, eu acredito que foi a primeira congregação depois da sede, né? Foi. Eu não sei se era o senhor, eu acredito que estava pregando ali, que os vizinhos vieram dizer que a igreja estava pegando fogo. Não sei se o senhor tem recordação disso. Eu lembro disso, mas eu não estava nesse culto. Mas a Elizabeth foi tremendo, né? Apareceu realmente uma chama de fogo em cima da congregação. E os vizinhos apavorados. Os vizinhos achavam que estavam incendiando a igreja e era o poder de Deus. Jesus batizando com o Espírito Santo. Maravilha. São experiências. Eu pela rapidez aqui, tipo, não, o senhor tá em férias, né? Está em férias em Juí aí, não consegue tirar férias porque é convidado para tudo que é lado. Ele diz, eu não posso perder a passagem sua aí para lhe convidar, para o senhor estar presencialmente. Mas nós temos fotos, pastor, fotos impressa. Eu não sei quem que tirou, nós temos aí da congregação do bairro Elizabeth, de madeira ainda, Isso. Gente saltando pelos ladrão ali, e o senhor Lindolfo Schultz pregando ali o poder de Deus nas fotos, veio pessoas que já partiram ali. Moisés Berlese, isso. O irmão presbítero Joaquim Acosta, Moisés Berlese, enfim, era uma turma, né? Uma geração, né? Eu queria passar, irmão. Fique à vontade, pastor. A minha caminhada em termos de consagração. Bom, como já falei, então, a diácono foi, eu não lembro a data agora, no momento, mas o ano foi no ano de 79, eu fui consagrado a diácono. A presbítero foi no ano 80. Mas eu tenho algo que marcou a minha consagração a presbítero. Foi muita gente consagrada naquele dia e, pela grande infinita misericórdia de Deus, estava a nossa saudosa irmã Doraiba, que era uma profeta de Deus. Claro. E quando eu estava de joelho ali, o povo orando por mim, a Doraiba chegou na minha cabeça, impôs as mãos, chamou o pastor João Ferreira Filho, diz, o senhor cuida desse menino, que Deus tem um projeto. Isso no ano 80. Eu nunca esqueci, não é? Depois daquilo, Deus começou a me usar, né? Nos dons. Eu tinha realmente uma autoridade muito grande que Deus me deu para orar por enfermos. Sim. Eu orei por pessoas na época que tinha enfermidade de... agora esqueci que abriu... Do câncer? Cabeça, e agora me fala o nome, sempre esqueço, mas vamos ver se eu me lembro depois. Sim. A gente orou por essa pessoa. São muitas... Meningite? Meningite. E a gente colocou a mão na cabeça da criança, né? Que é uma prima da minha esposa, e começou a ringir os ossos da criança. Pro lugar. E quando tirei a mão, os ossos estavam curados. Estava colado, né? Mas dando sequência, então, evangelista, eu fui consagrado, então, em 4/3 de 88. Em 88? Em 88. E quando assumi a igreja de Augusto Pestana, foi no dia 23 de 8 de 88. Nesse tempo, que eu fiquei uns 3, 4 meses aqui como evangelista, evangelizando, eu tive algo que marcou minha vida. Eu peço permissão para passar. O senhor tem verdade. O irmão Jefferson Marques, que está aqui comandando esse trabalho, ele era menino. Não tenho idade, não penso a idade que ele tinha, mas era um menino. E eu estava de casa em casa evangelizando, e o João Moraes me disse, tu não pode deixar de passar na casa do irmão Cristino. Sim, meu pai. O teu pai. E eu passei ali.
E aí cheguei ali, estava só os filhos. A mãe tinha saído trabalhar. E aí fomos informados pelas crianças que vocês não tinham nada para comer. E eu sou muito sentimental. Aí, na hora, eu não lembro, mas existia aqueles orelhão. Se eu liguei, eu não tenho na mente. Eu sei que eu entrei em contato com o Valdecir Rosa, Sim, Valdecir. Dizendo que tinha duas famílias. Uma era do Cristino Marques e a outra era a irmã Arlinda, e que estavam passando necessidade. E quando eu cheguei na casa da irmã Arlinda, ela estava debaixo de um parreiral de uva que ela tinha, com o seu gatinho, e ela estava orando. E ela disse, quando me enxergou, ela disse, eu pedi para que Deus me enviasse um anjo aqui na minha casa. E Deus enviou você. Você é o anjo que Deus mandou. Eu estou passando fome, eu e o meu gatinho. E eu queria que você desse um jeito de me trazer alguma coisa. E aí entramos em contato com na época, presbítero Valdecir Rosa, e ele começou a chorar e dizer que Deus tinha falado com ele para que ele tinha que fazer rancho para dar para algumas pessoas necessitadas. E aí nós socorremos vocês. Sim. E quando eu voltei como presbítero, como pastor presidente para a igreja de Juí, tu me contou essa história que eu já tinha esquecido, não é? Então são coisas que marcam a vida da gente. E dando sequência aqui às consagrações, eu fui consagrado então dia 28 de 10 de 98. E assumi como pastor presidente, o primeiro pastor presidente da igreja de Condor foi o pastor Agemiro, o dia 5 de 3 de 99. E dali eu fiquei, então, 1 ano e 2 meses nessa igreja, como pastor, e fui transferido para Horizontina em 5 de 5 de 2000. Para não tirar muito tempo, fomos depois dali de Horizontina a Parobé, em 2 de 5 de 2001. E ficamos ali por espaço de 4 anos, 3 anos e quase 4 anos ali. E Juí, eu também fiquei, eu entrei aqui o dia 19 de 4 de 2005, e a minha despedida foi o dia 12 de 2 de 2014. E o dia 16 de 2 de 2014 foi a minha posse em Uruguaiana, onde estou até hoje. Então, queridos irmãos, essa nossa caminhada, temos muita coisa para contar. Para isso, eu deixo a tua palavra para... Eu achei muito interessante, mas o senhor tem tudo anotado. Sim. As datas e as da sua jornada. Então, o senhor foi... Condor foi emancipado quando o senhor foi para lá, então. Correto. Ele pertencia a Ijuí. Sim, eu lembro. E tinha Condor e daí parte ali interiorana, ali, né? Isso. Que fazia parte. O Campo de Juí era muito grande. Muito. Extensão territorial, por né? exemplo, Bozano, Ajuricaba, Coronel Barros, Augusto Pestana, Condor, Panambi e Nova Ramada. Era grande, né? Muito vasto. grande. Então o senhor foi emancipado quando o senhor foi para lá. Isso. E daí de lá, Horizontina e Parobé. Isso. Quando o senhor saiu daqui, quer dizer, o senhor saiu daqui e foi para Augusto Pestana, né? No começo, sim. Augusto Pestana. Augusto Pestana foi uma época muito marcante, né, de crescimento, né? Muito. Construção do templo e o crescimento da igreja, números também, né? Muito grande. Cresceu muito o trabalho ali. Basta dizer que a igreja se tornou... E eu tive o prazer de ela se tornou, como é que se diz? Emancipada, né? Sim, sim. E eu que dei, depois que eu assumi, quando voltei para Ijuí, eu que fui lá. O senhor que emancipou. Ainda não era naquela época emancipada. Eles estavam a caminho, e daí houve a transferência, e eu fui lá para emancipar. Então, o senhor está hoje em Uruguaiana já há 9 anos. 9 anos.
Passa muito rápido o tempo, né, pastor? Pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais e contasse as suas experiências aí na sua jornada ministerial, mas também não deixasse de colocar para nós a sua visão. O senhor como um decano hoje ministerial, né? Já com 30 anos, mais de 30 anos de ministério. Né? Pastoral, né? Fora... então, o senhor para nós é referência, com certeza. Tem muito a nos ensinar, né? Verdade. E a nos instruir aí acerca dos caminhos a trilhar e os caminhos a não trilhar, né? Correto. A nova geração que vem aí de pastores e de, né, aspirantes ao ministério. Como que o senhor vê? Uma pergunta aqui um pouco desafiadora para o senhor, mas como que o senhor olha hoje? Dois pontos de vista. Ponto de vista do ministério da sua época, da sua geração, e hoje. Os pontos positivos e negativos, vamos dizer assim. Bom, pontos negativos do começo, vamos dizer assim, tinha pouco conhecimento. Existia muita oração, mas teologicamente o povo não imaginava que poderia crescer o jeito que cresceu e nós não nos preparamos teologicamente. Eu, no ano de 1980, eu fiz o curso da ETAD, que era 4 anos, não é? 4 anos. 4 anos. E quando a gente fez esse curso, o pessoal nos condenava, porque era condenado o curso de teologia, não é? Então, um ponto negativo. Positivo, o povo vivia mais dependente de Deus. Oravam mais, se preparavam mais. Naquela época, Deus levantava obreiros, homens de Deus, porque todos que eram chamados, eles eram pessoas verdadeiramente convertidas e que tinham uma chamada. Não era colocado no ministério quem não era batizado com o Espírito Santo, quem era experimentado. Sim. Não tinha... Tinha alguns critérios a ser... Muito severo, não é? E hoje a gente está percebendo um descuido nesse ponto de espiritualidade. Não temos mais aquela visão de pastor amando a igreja. Hoje parece que virou mais profissionalizante. Sim. Que o ministério não é profissionalizante. Sim. Ele é uma vocação. Vocação, né? Porque tem pessoas escolhidas para apacentar porque prega bem. Sim. E muita gente se engana. E eu quero me dirigir aí para você que está me ouvindo aí, não se engane com pessoas, porque pregar é como um verniz. Mas a pessoa que é chamada, não veja o caso, ele pode até não ser um pregador. Exato. Não. Bom será que todo o pastor pregue, ensine, mas hoje existe muito carisma. Sim. E pouco caráter. Então, eu até estava agora observando o nosso povo da nossa igreja desta época está muito sedento. Eles querem ouvir a palavra. Mas nós ouvimos mais testemunhos e mais testemunhos do que palavra. Então, isso nos preocupa. O que será da nossa geração daqui mais um tempo que não estão mais preocupados em orar, em se preparar? Eu digo, irmãos, que às vezes me custa 15 dias de estudo e de oração para Deus nos dar uma mensagem. E hoje as pessoas vão despreparadas, a gente sente quando a pessoa vai para o púlpito e não tem o domínio do assunto. Ele entra no assunto e sai, porque ele não
tem conteúdo. Hoje nós estamos vivendo uma época de crise de obreiro. Não temos mais obreiros preparados para esse tempo. Precisamos mais do que nunca, porque o povo hoje está exigente de estudo, não é? Precisamos de nos ter fontes, conteúdos, porque quem não conhece uma pessoa que entra, lê um texto e prega outro, que não tem nada a ver? Então, isso é falta de conhecimento. Não adianta eu orar e não ter conhecimento. E não adianta ter conhecimento sem oração, sem a unção. Então, essa geração de hoje, irmão, o povo está sedento, está com sede. Querem ouvir Bíblia. Sim. E nós não estamos mais ouvindo Bíblia. Tem obreiros formados aí que nem sabem presidir um culto. Nós estamos em decadência. Estamos em carência de preparo. A grande preocupação que eu tenho desse tempo, por que nós, lá em Uruguaiana, pela misericórdia de Deus, sempre me dediquei, porque a Bíblia diz, ide e fazei o quê? Discípulo. O que me preocupa hoje é que os obreiros não estão mais preocupados em investir nas pessoas. E nós temos mais de 100 obreiros que fizeram um curso, não é um curso teológico, sim, é um curso na prática. Vocacional. Então é para quem deseja ser obreiro e para quem é obreiro. Até evangelistas estão fazendo esse curso. Então, e Deus está levantando obreiros e obreiras. Sim. É um celeiro de obreiro e de obreira ali, pela misericórdia de Deus, eu posso testemunhar isso, ali na cidade de Uruguaiana, na Igreja Assembleia de Deus. Que maravilha. Essa era uma das minhas perguntas. O senhor, esse treinamento que o senhor tem dado lá, a respeito do seu ponto de vista com relação ao ministério hoje, o que o senhor acha importante é mais uma observação da vocação da pessoa, tipo, para que a pessoa é vocacionada? Sim. Esse é o foco. Esse é o principal. Irmão, quando nós colocamos uma pessoa no ministério, nós temos que saber qual é a vocação. É no ensino? É pregação? É oração? É ser um evangelizador? Um evangelizador, né? Até mesmo um recepcionista. Porque é um grande trabalho. Com certeza. Pessoas que ganham alma para Jesus lá na porta, não é? Então, isso nós precisamos formar. Não é... Identificar o perfil, a característica do ministério e usar ele a pessoa na... Eu lembro do texto que o Espírito Santo de Deus na igreja de Antioquia, o Espírito Santo diz, me aparte Barnabé e a Paulo para a obra. E eles impuseram as mãos e despediram. Então, nós precisamos saber que quem separa é o Espírito Santo, através de nós. Mas para nós ter esse discernimento, nós precisamos ser homem de Deus, ser homem de oração. Porque senão, nós impomos as mãos porque é amigo, porque é um bom dizimista, enfim. Sim. Mas nada disso nos qualifica para a obra. O que nos qualifica para a obra é sermos verdadeiramente chamados para a obra. E Deus não chama desocupado para a obra. Ele chamou todas as pessoas que ele chamou estavam ocupadas. Ocupadíssimas. Pois é. Ali em Uruguaiana, já há 9 anos, tem um trabalho ali muito lindo e grande, né? Que é a Fronteira para Cristo. Correto. Né? Hoje, nós temos a nossa tenda é de 20 por 50. É enorme, né? É enorme. E no mês de abril, a gente sempre faz um congresso, convida grandes pregadores, homens de Deus, né? Porque a gente não convida qualquer um. E de segunda
a domingo, nunca baixa de aproximadamente 1.000 pessoas. É muito Eu pouco. tive lá, é muita gente, né? Jesus salvando, engajado. Jesus curando, fazendo milagre. Povo engajado ali, né? Foi uma obra, um trabalho que deu certo ali, né? Deu certo no sentido de o povo se identificou, né? Sim. Maravilha. Pois bem, pastor, o senhor falou do início da sua jornada ministerial, né? Quais as experiências assim, mais marcantes que lhe marcaram assim no tempo da sua trajetória ministerial? O meu horário, como tem um compromisso ainda, mas eu preciso passar. Na cidade de Augusto Pestana, eu tive um arrebatamento e Deus, ele estava na minha cama e Deus me mostrou, assim, me apareceu para mim um ser celestial, creio que fosse um anjo, e disse para mim, meu servo, não imite ninguém. Seja quem você é. Autêntico. Não mude. Você tem um ministério diferenciado. E eu, como já falei, 35 anos de ministério, eu não mudei. Estou mesmo argemido. Eu poderia me orgulhar pelas igrejas que passei. Sim. Eu peguei assim, custei pegar igrejas, assumir igrejas. Mas quando assumi, foi ascendente o meu ministério. Por quê? A gente conserva humildade. Não é o cargo que nos eleva, mas é a humildade. A Bíblia diz que quem se humilha, o Senhor exalta, e quem se exalta, o Senhor abate. Com certeza. Pois é. Pastor, eu sei dos seus compromissos, o senhor tá de férias, mas está bem compromissado e eu não quero lhe prender. Mas nós temos aqui um jogo de perguntas e respostas rápidas ali, e aí eu quero lhe fazer para depois o senhor deixar uma reflexão para nós e nós caminhar para o fim. Uma palavra, pastor, uma palavra que lhe... Não vou dizer que lhe defina, mas uma palavra que talvez o senhor tenha do senhor, base do senhor. Sim. Eu tenho uma mensagem que sempre está no meu coração, em Jeremias, capítulo 4, do versículo 1, se não estou equivocado, que Jeremias diz assim, como se escureceu o ouro puro e bom, e ele via as pedras espalhadas pelas ruas, pelos cantos das ruas. Esse texto é um texto que está sempre comigo. Preguei já muitas vezes, repetidas vezes, e eu posso dizer para todos os nossos irmãos que Jeremias conheceu Jerusalém nos tempos áureos, nos tempos que era ouro. Nos tempos de glória. Nos tempos de glória. Mas ele estava agora vendo aquele ouro escurecido. A borrasca tomou conta. E ele via, e eu quando leio esse texto, eu vejo a nossa igreja dos nossos dias, que parece que está igual Jerusalém, que está igual os tempos do Jeremias, que ele chorava, ele é o profeta chorão. Sim, profeta das e lágrimas. Nós hoje estamos nessa aí, lembrando. Eu não quero viver do passado, Pois é. Eu quero viver do presente, mas como nós éramos ouro, e hoje somos ouro, não deixamos de ser, mas a borrasca tem algo que tá ocultando o brilho. E precisa ser polido. Então, obreiros que me ouvem nesta live, pense comigo quem nós éramos e quem somos hoje. Hoje, para um batismo do Espírito Santo, quando Jesus batiza alguém, é um milagre. E era a coisa mais natural que nós tínhamos. Em Augusto Pestana, lá na localidade chamada Rosário, em frente de uma igreja católica,
no ar livre, na praça que tem lá, nós pregando, Jesus batizou uma menina com o Espírito Santo, e ela cheia do Espírito Santo, falando língua, e o povo ali, olhando aquilo, não entendiam, sim, não eram crentes, né? Sim. E a menina foi cheia do Espírito Santo, falando línguas estranhas. E foi uma coisa assim, nunca eu vou esquecer desses momentos. Mas Jesus batizava na rua com o Espírito Santo. Então, batismo. O que nós precisamos hoje é deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. E outra coisa que Jeremias via, as pedras pelos cantos das ruas. Isso hoje, para a nossa igreja, é os obreiros que estão fora do seu devido lugar. Não estão no altar. E nós estamos vendo a cada dia, nós saindo do lugar que Deus nos colocou. E é isso que eu preciso dizer para quem está me ouvindo. Deus quer curar. Deus quer batizar, Ele não mudou. E por que não faz isso? Claro que há algum batismo raro, sim, alguma cura. Sim. Nunca deixou de curar, mas não faz mais por causa da frieza espiritual. Outra coisa que hoje, antigamente funcionava muito na igreja, eram os dons espirituais. Deus usava as pessoas nos dons de profecia, tinham visão. Hoje, essa geração, se a gente vai contar e vai aparecer alguém aí, todo mundo diz que é da carne, todo mundo. Nós não devemos temer isso aí. É verdade. Nós devemos usar o que Deus nos deu. Então, eu através dos dons, Deus revelava. Eu não podia ir para a igreja brigado com alguém, sim, porque o Espírito de Deus revelava. Muito acontecia, né? E hoje, as pessoas entram para dentro da igreja e são amassageados, elogiados, não são confrontados pela palavra. O que nós precisamos hoje é que o pecador se sinta imundo diante da luz do Evangelho, da palavra de Deus. É isso que nós precisamos confrontar. Nós precisamos, o ser humano de hoje precisa ser confrontado. Né? Saber que o pecado é pecado e leva à morte. É verdade. Uma pessoa, pastor, uma pessoa que tem uma importância para o senhor. Irmãos, na realidade tem muitas, sim, que eu posso destacar, mas uma pessoa que me ajuda muito no meu ministério, que é uma pessoa de exemplo, que ela parece que não demonstra tanto, é a minha esposa. É parte do ministério. Faz parte. Quando muitas vezes eu fui uma pessoa muito de bater de frente. Uhum. Eu fui muito zeloso. E o meu zelo, muitas vezes, me judiou. Sim. Mas a minha esposa, daquele jeito dela, ela me ajudava. Não é assim. Vai por aqui. Então, é uma pessoa que me ajuda. Segundo, é o pastor Leandro, meu filho. Nós se entendemos mesmo. Há uma harmonia. Harmonia. Uma que ele nasceu quando eu estava numa noite de vigília. Cheguei em casa, a minha esposa já estava no hospital, já tinha dado à luz. Uhum. Naquela época não existia telefone. Sim, né? Sim. Cheguei em casa, estava minha sogra lá esperando, chorando, e o menino tinha nascido lá no hospital, né? Então, é um menino que nós nos entendemos. Sim. Ministerialmente falando, todos meus filhos são muito queridos. Todos sim, cooperam, todos sim, cantam, minhas noras, meus netos, não é? E o Nemuel, que tem um ministério profícuo, Deus está abençoando muito, ele é muito carismático, sim, dedicado, não é? E como tu conhece, a minha filha Lidiane, casada com o Marcial, é uma bênção na minha vida, né? E o Osias, que mora aqui em Juí, sim, juntamente com a Esther e a Eduarda, são pessoas que são, para mim... extraordinário, né? Muito especial. No meu ministério, eles me ajudam, porque qual é o pastor que tem todos os filhos crentes? Todos crentes, sim, servindo ao Senhor. Sim. São poucos. E Deus me deu. Mas eu sempre digo para os obreiros que me ouvem, eu cuidava da obra, mas também cuidava da minha família. Tem gente que vive dentro da igreja e não cuida da família.
temos que estar dentro da igreja, mas cuidar da família. Os meus filhos, sempre quando erravam, eu nunca apoiei. Eu corrigia. E hoje eles estão aí dando exemplo. Muito bem, pastor. Então, um momento marcante. Um momento marcante na minha vida, que jamais eu vou esquecer, foi o momento da minha consagração a pastor. Foi um momento assim que... A confirmação daquela profecia. Deus confirmando tudo. Porque uma que eu fui consagrado e juntamente comigo o pastor Geraldino, meu mano. Sim. Né? Que debaixo da minha mão, Jesus batizou com o Espírito Santo, o Geraldino e o pastor Valdir Moraes. Ele, quando ele esteve aqui, contou o momento ali do batismo do Espírito Santo, né? Maravilha. Um salmo, pastor. O salmo que eu gosto é o Salmo 2. Salmo 2. Um sonho que o senhor ou deseja ver ou ainda realizar? Olha, o relógio da minha existência, já o ponteiro está batendo lá embaixo, né? Mas eu ainda tenho o maior desejo da minha vida, como eu estou a caminho já da minha jubilação, é que Deus me use conforme usava antes. O meu sonho é que Deus me use nos dons de cura, que é uma necessidade muito grande. Veja só, o sonho ainda é continuar sendo útil para o reino. Um louvor, um hino. 100 ovelhas. 100 ovelhas. Hino do pastor. Isso. Um livro para nos indicar para o pessoal aí recomendar. Bom, um livro que marcou a minha vida, que foi o livro Pastor Conselheiro. Pastor Conselheiro. Vamos procurar esse livro. Pastor, deixe-nos uma reflexão final e, a pedido do meu amigo Fernando, uma oração por nós, por todos os ouvintes e, com certeza, oração pela igreja brasileira, né? Nesses últimos tempos. Eu quero deixar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e versículo 4, que diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, ele pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, que o tinha clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Então, com esses versículos, eu quero dizer aos irmãos que Filipe, ele entrou em Samaria. Todos nós sabemos que Samaria era um povo misto, eram inimigos do povo judeu. E a perseguição fez com que ele entrasse em Samaria. E ali ele pregava a Cristo. Irmãos, a palavra de Deus é suficiente para fazer milagres. E a Bíblia diz aqui que os coxos andavam, os atormentados eram libertos. E o que me chama a atenção é que havia o quê? Alegria na cidade. Quando se prega a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, alegria. Não precisa fazer enfeito. E as multidões, a Bíblia diz que unanimemente prestavam atenção. Quando se prega a palavra, o povo para ouvir. Às vezes nós enchemos nossos sermões de experiência, de testemunhos pessoal. É bom, mas quem faz a obra é a palavra. Então eu deixo esse pensamento, essa pequena reflexão para todos que me ouvem nessa oportunidade. Digo a você, pregue a palavra. A palavra é martelo, a palavra é a espada do Espírito. Ela é suficiente para fazer milagre. Amém. E salvar a alma. Né? É verdade. O Espírito Santo, através da palavra que ele opera. Né? Amém. Muito bem, pastor. Finaliza para nós, mais uma vez, uma honra recebê-lo aqui. Amém. Né? Uma alegria muito grande. E que Deus continue lhe usando por muito tempo ainda. Mas não obstante o senhor jubilar, que a sua perspectiva continue ainda sendo
um vaso nas mãos de Deus. Amém. Aí, como inspiração e referência aí para essa geração. Amém. Senhor, É claro que eu digo isso porque hoje a gente tem a responsabilidade com de certeza. administrar. E quando não tinha isso na minha vida, então eu era mais levado para a oração para esse sentido, de orar pelos enfermos, Sim. visitar, que hoje a gente não consegue fazer mais. Sim. Né? Muito bem, pastor. O senhor encerra com uma oração, como pediu o Fernando, e Amém. nós daí estamos lhe liberando para o seu compromisso final. Eu quero dizer também que foi um prazer conhecer o Fernando, né? Que Deus abençoe nesse ministério. Eu digo que é um ministério, né? Exato. É uma Trabalho, vocação uma também. vocação. Que Deus abençoe, que ele ama o que conheça faz. esse Jesus aí, né? Isso. Bem de perto, tá? Amém. Oramos então. Oramos. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, queremos encerrar esse momento com uma oração, pedindo que o Senhor abençoe cada pessoa que vai ouvir esta mensagem, esta entrevista, que o Senhor venha fazer milagres, curando vidas, salvando almas, e as vidas que estão machucadas pelo pecado possam ser saradas, em nome de Jesus. E abençoa o irmão Jefferson, que está nesta incumbência, que sirva de um canal abençoado por Deus. Querido Espírito Santo, faz a obra, Senhor. E oramos, ó Deus, por todos aqueles que estão ouvindo ou vão ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.